of gold. Bom dia, amados irmãos. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu sei que você já falou com alguém que está próximo de você, mas procura uma pessoa que você ainda não falou. Dê um abraço, cumprimente o seu irmão. Diga para ele que Deus te abençoe. Feliz 2006. Que bom que você veio nesse primeiro domingo celebrar ao Senhor. Se tem alguém que está vindo pela primeira vez e você trouxe essa pessoa, apresenta aí para mais alguém. É sempre bom estarmos aqui juntos, reunidos na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o seu santo nome. Já falou? Então eu queria convidar você agora a juntos orarmos, buscarmos a presença do Senhor, porque é o encontro da igreja de Jesus. É por isso que a gente se cumprimenta, por isso que a gente gosta de falar uns com os outros, porque nós somos irmãos. Através de Jesus Cristo fomos assim adotados pelo Senhor. E quando o povo de Deus se reúne, com certeza o Senhor prepara algo muito especial. E essa nossa reunião, ela também acontece para buscarmos a vontade do Senhor. O Salmo 136, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, a sua graça, o seu amor dura para sempre. Feche os teus olhos agora, nós vamos orar e vamos colocar o nosso pensamento e o nosso coração diante do Senhor, porque nada substitui e deve substituir, nada deve substituir a presença do Senhor no teu coração, na tua mente. Tudo que vamos fazer aqui é para o Senhor e pelo Senhor. Então vamos orar dedicando esse culto ao Senhor. Deus, nós nos reunimos nessa manhã para louvar e engrandecer o teu santo nome, para agradecer ao Senhor pela tua bondade e pelo teu amor que dura para sempre. Ó Deus, podemos olhar para trás o ano que passou e perceber como o Senhor foi bom para conosco, como o Senhor cuidou de cada um de nós. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. E nós consagramos a nossa vida e esse tempo para o Senhor e somente para o Senhor. Fala conosco, Deus, e recebe a adoração do teu povo. Esse é nosso desejo, é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Quero convidar você a cantar com alegria, dizendo: Senhor, tu és bom, a tua misericórdia é para sempre. Vamos louvar ao Senhor. Erga a sua voz, enche os seus pulmões, abra o seu coração e a sua mente e celebre o nosso Deus. Todos juntos, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Nós vamos repetir isso com mais convicção. O nosso Deus é bom. Juntos. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Aleluia, aleluia, aleluia.
Você acredita nisso? Então cante! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Se exaltarão de geração em geração. te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. por tudo que és. Com as palmas. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Juntos. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos. Os povos se exaltarão de geração em geração. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. O Senhor é bom. O seu amor não falha. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama e nada pode nos separar do seu grande amor. Amém? Então celebre ao Senhor. E cante isso com convicção, com seu coração e a sua mente. Nada vai me separar, mesmo se eu abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Diga isso. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Mas tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor, para o meu. Eu creio nisso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Coopere para o meu bem. Tu és o mesmo. Coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! O amor do Senhor não falha, pois Ele é eterno. Nosso Deus é amor. Ele não somente ama, Ele é amor. Por isso que Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Não há ouro ou bens, nem riquezas. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Diga isso
você é, o que nós somos, quem nós seremos, tudo isso pertence a Deus. Hoje nós estamos aqui com seu Jorge, que foi apresentado na igreja, nessa igreja. Na realidade não era nessa igreja, era lá na Westfalen, né? E hoje ele está aqui segurando a sua netinha, Maria Luísa, apresentando. Olha só que coisa mais linda, gente. Ele foi apresentado um dia e hoje ele está colocando nas mãos de Deus a sua neta. Eu não sei se você está aqui com a sua família também. Eu não sei se você tem a expectativa de estar aqui com a sua família. Mas o fato é que quando você se consagra a Deus, quando você coloca a sua vida diante de Deus, ou alguém um dia dá esse primeiro passo, colocando a sua vida diante de Deus, certamente Deus cumpre as suas promessas. E existe uma promessa lá em Atos que diz assim: se você crê no Senhor Jesus, você e a sua casa serão salvos. Então nós vamos orar agora por essa família, especificamente pela Maria Luísa, mas nós vamos orar também pela sua família. Tem alguém que você gostaria que estivesse aí com você, e no momento que nós estivermos orando, você vai falar o nome dessa pessoa. Pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser seu sobrinho, seus netos, alguém que é muito caro para você, que tem um lugar especial no seu coração. Nós vamos orar também pelo Haroldo e pelo Jorge, seu Jorge Luiz, que está na UTI do Hospital Cajuru. Além de orar por essas famílias, nós oraremos por esses enfermos. Então, se você pode, estende a tua mão para cá. Nós vamos pedir que Deus abençoe a Maria Luísa, pedir que ela cresça na presença de Deus. Mas, junto com a Maria Luísa, nós vamos pedir para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus sonhos nesse novo ano que se inicia, pedindo para que toda a sua casa também um dia tenha essa experiência que essa família está tendo aqui, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós agora como igreja, levantamos a nossa mão, as nossas mãos na direção da Maria Luísa, todos nós concordando com um propósito, pedindo que o Senhor a abençoe e guarde, que o Senhor faça com que ela cresça não somente em estatura, mas em graça e misericórdia na presença de Deus. Obrigado pelo seu avô, que um dia foi apresentado nessa igreja, quando criança, bem pequenininho, mas foi orientado pelos seus pais no caminho do Senhor. Por isso agora, Deus, nós também, além da Maria Luísa, queremos colocar a vida da sua mãe e do seu pai nas tuas mãos. Que o Senhor use esse casal para abençoar a vida dessa pequena, e que ela cresça descobrindo coisas extraordinárias do Senhor na sua vida, através dos seus pais, dos seus avós e daqueles que estão ao seu redor. Mas Deus, nós também erguemos as nossas mãos, como se rendidos aos teus pés, suplicamos pela nossa família, suplicamos por aqueles que nós gostaríamos que estivessem aqui hoje conosco, mas infelizmente não estão. Por isso, Deus, nós pedimos que a tua mão também se erga na direção desses, resgatando-os do pecado e da morte, livrando-os de todo perigo, de todo mal. Que em nome de Jesus o Senhor os alcance com a tua mão de salvação, cumprindo assim a tua palavra lá em Atos, que quando nós cremos em Jesus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento, o Senhor entra na nossa história e transforma aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Deus, suplicamos, abençoa as nossas famílias, abençoa cada família representada aqui, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe também a vida do Haroldo e a vida do Jorge. A vida do Haroldo, Deus, a sua família, alcançando, resgatando, abençoando, livrando do mal. E a vida do Jorge, repreendendo a enfermidade. Deus, em nome de Jesus, cura esse homem para revelar a tua glória. Cura aqueles que nessa manhã estão aqui também enfermos. Cura também, Deus, aqueles que nem estão aqui, mas estão assistindo pela internet ou pela TV. Que o Senhor os alcance com a tua mão de misericórdia e a tua mão curadora. É a oração que nós fazemos crendo no nome santo e poderoso de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.
Cante assim, Jesus, juntos. Jesus, incomparável amor que me restaurou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. e o que eu sou? O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno As vozes cantando. o que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno. O que eu sou? O que eu sou, coloco aos teus pés. Senhor, Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno aleluia. Entregar ao Senhor, colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que desejamos. Mas o Senhor espera algo mais de cada um de nós. O Senhor não espera somente as orações, o clamor. O Senhor espera de cada um de nós a fidelidade ao Senhor. E nessa manhã, como parte do nosso culto, da nossa adoração a Deus, você vai ter o privilégio e a oportunidade de colocar aos pés do Senhor a sua oferta de gratidão ao Senhor. Você vai ter a oportunidade de devolver ao Senhor parte de tudo aquilo que Ele tem dado a você. Faça isso em culto ao Senhor. Assim como você cantou, abriu o seu coração, entregue ao Senhor aquilo que é dele e uma oferta agradável ao Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção que fala da unidade do povo de Deus, o alto preço que foi pago para que eu e você fôssemos um. Levante o assento da sua cadeira para facilitar a passagem de quem está perto de você, e cantemos ao Senhor, dedicando a Ele nossos dízimos e ofertas. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via
força. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Você pode se assentar, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Um bom 2016 para os irmãos, cheio de bênção, cheio de vitória, sabendo que as coisas não vão mudar muito, talvez nem mudem nada, mas eu preciso mudar em relação ao que aconteça no próximo ano. E pensando nisso, eu senti no coração de falar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, onde Paulo vai dizer das lutas, das tribulações, mas da postura em Cristo em meio às adversidades. Abra sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Ele deve colocar ali Isso, vamos ler juntos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pai, obrigado pela tua palavra lida, Senhor, e que o Senhor aplique-a em nossos corações. Reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação e a dependência do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo ano que muda, a expectativa é muito grande. As coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, esse ano vai ser assim, esse ano vai ser assado, não é? Vai ser cozido, sei lá o modo que quiserem. E acontece que o ano vai passando e as coisas não mudam, as coisas permanecem as mesmas. Dia 1º, sábado, já começou um dilúvio lá em São Paulo que encheu tudo, foi uma coisa terrível. No Espírito Santo rolou uma pedra de não sei quantas toneladas, lá no Rio, em Angra dos Reis, caiu um raio e atingiu 6 pessoas, e por aí afora as coisas vão acontecendo, e nada vai mudando, na verdade. Agora eu preciso mudar, a minha postura precisa mudar diante das adversidades, e é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui nesse texto para nós. As tribulações, as lutas, as adversidades atingem todo mundo, todos os seres humanos, até as crianças. Elas começam a compreender, começam a ter responsabilidades, começam a ir para a escola, já começam as tribulações. É o dever para fazer. Hoje, acho que está mais fácil hoje. No meu tempo tinha prova oral. Tinha que ler a lição lá na frente, a tabuada lá na frente. Ainda bem que eu era bom de tabuada. Tabuada eu era bom. E outras crianças que já nascem em meio a tanta diversidade, que elas já crescem em uma tremenda tribulação. Esses dias o pastor André, que foi pastor aqui, postou no Face um vídeo sobre ele. Ele era interno, ele teve as dificuldades, já falou aqui, por isso que eu estou falando,
não conheceu quem são os pais, a família dele, foi criado num orfanato, e aos 11 anos uma família ficou de adotá-lo. Ele ficou muito contente, era algo novo, era algo que ia mudar a vida dele, e a família desistiu, não houve a adoção, a frustração foi grande, ficou muito atribulado, muito angustiado. Alguém já teve tribulações aqui? Levanta a mão, por favor. Não é só eu não, né? Não é só eu não. Acho que só o pessoal da câmera ali que não, talvez não possa levantar a mão, né? Todos passamos por tribulações, irmãos. A tribulação, essa palavra tribulação, ela vem do grego, tílebo, que quer dizer infligir, comprimir, apertar, deixar você sufocado. No nosso dicionário diz que é evento ou situação aborrecida, desagradável, tormento, adversidade, sensação de tristeza, de aborrecimento ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura. Por tudo isso Paulo passou, e por isso que Paulo fala com muita propriedade sobre isto, sobre tribulações. Depois do Senhor Jesus, Paulo foi, eu creio que o apóstolo mais atribulado. Nós estaremos lendo aqui uma porção de coisa que Paulo passou, mas nós também passamos por tribulações, e tribulações grandes. Já passamos hoje por tantas tribulações que eu fico pensando no meu tempo de garoto. Eu creio que as tribulações eram as mesmas, só que nós não tínhamos tantas informações tão rápidas. Hoje é WhatsApp, hoje é Facebook, hoje é internet, é Twitter, é Instagram, sei lá, tanta coisa, televisão, tudo. Chega muito rápido. Você ainda nem digeriu uma informação, já está outra. Meu tempo de criança eram cartas, não é? Que é do tempo da carta, que só tinha carta, né? Quando uma carta chegava, né? Já tinha morrido um, nascido outro, então não dava. Hoje em dia não dá tempo. Não dá tempo. E tem alguns que ainda têm prazer de colocar no Facebook todos os dissabores. Coloca tudo ali, né? Mas nós passamos por tribulações. Todos passamos por perdas. Quem não passa por perda? Todos nós já perdemos alguém muito significativo, que dói muito, né? Eu costumo dizer que quando perdemos alguém que nós amamos muito, a ferida da perda até se fecha, mas a cicatriz da saudade, das lembranças, elas serão para sempre, até o Senhor nos buscar. Recordações. A minha mãe, quando meu avô faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Eu só lembro de 2 coisas do meu avô: ele muito mal na cama e no sepultamento dele. E até hoje a mamãe chora a morte do vovô. Eu digo: mãe, a morte da vovó a senhora não chora? Ela disse: não, eu vou ver a vovó, eu vou ver minha mãe, mas o meu avô, meu papai, meu filho, embora tivesse um coração tão bom, era um espanhol tão bom, mas ele não cria na palavra, ele tinha raiva dos crentes. Ele dizia os da nova seita, os da nova seita. Mas nós passamos por perdas e sofremos com as perdas. Quem nunca teve uma perda aqui? Para uma criança perder uma bonequinha é uma perda tremenda, sabia? Ah, que bobagem, bobagem nada. Perder um gatinho, um cachorrinho, para pessoas são perdas tremendas. E são tribulações, enfermidades. Quem nunca teve uma enfermidade? Quem nunca teve um filho com enfermidade, que você vê que aquilo vai acontecendo, parece que vai terminar mal, em alguns casos termina. Quem não tem tribulações causadas pelas enfermidades? Quem não tem crises financeiras? O Brasil está aí numa tremenda crise. Lula disse que era uma marola, agora estamos num tsunami aí, que não é brincadeira. Crises financeiras, crises conjugais, são tribulações tremendas. Crise conjugal, tanta separação, tanto sofrimento.
Ainda ontem eu pude conversar com uma jovem adolescente sofrendo, chorando a separação de seus pais. Tribulação, dor, lágrimas, coisa que aflige, que aperta, que machuca. Crises familiares, pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais. Outro dia me procuraram para ajudar numa família que há 20 anos o filho não fala com a mãe, não está de mal com a família. Tribulações, aquela mãe tem medo de morrer e nunca mais ver aquele filho em vida. Tribulações, muitos são atribulados por causa da fé. Você crê em Jesus, a família não crê, é perseguido, dói. Quantos são expulsos de suas casas porque dizem que a receberam Jesus como Salvador? Pessoas que vêm de religiões muito tradicionais, então são expulsas. Miguel Zucker foi um exemplo disso, ele falou aqui. Quanta tribulação! Quanta tribulação para aquele marido que crê no Senhor Jesus e a esposa e os filhos não creem, ou vice-versa. Como isso atribula, como isso machuca o coração. Tribulação maior do que ver um filho, uma filha tomando um caminho fora da presença do Senhor, que sabe que aquilo pode terminar mal. Tribulação. Estamos sujeitos, meus irmãos, a passarmos por todo tipo de tribulação. Estamos sujeitos a isso. Jesus não promete que nós somos imunes às tribulações, não promete isso. Este evangelho não é verdadeiro, não é bíblico. O bíblico é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vamos erguer a cabeça, vamos lá. A batalha está difícil, tá, mas vamos lá, vamos caminhar. Vamos crer que o Senhor pode. E ainda que não aconteça do jeito que eu quero, eu continuo crendo. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. As frustrações que passamos no decorrer da vida, alguns passam por frustrações ainda na sua infância, que aquilo vai acompanhar, perseguir a vida toda. Eu não lembro de muitas frustrações assim, eu não lembro de muita coisa assim que tenha me afetado, não. Pode até ser, mas eu acho que eu vivi tão intensamente a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, que eu acho que eu vou estar rindo no caixão na hora que eu for enterrado, sabe? E ainda quero que digam uma coisa quando eu estiver sendo velado, apesar que eu não quero ser velado não, viu? Quero não, porque o pessoal fica ali falando de tudo, menos do defunto, não é verdade? Tomam café de graça, bolacha, falam de tudo, tá, mas o pobre coitado nem é lembrado, só a família que sofre, que vai ali e chora. Então eu não quero ser velado, mas se forem me velar, eu quero que digam uma coisa, eu estarei rindo ali, e quero ouvir as seguintes palavras: gente, ele está se mexendo, ele vai pular desse caixão. Mas as tribulações vêm, as lutas vêm, e não tem jeito, não tem jeito. Paulo apóstolo, irmãos, é o maior dos exemplos depois de Jesus de tanta tribulação. E veja o que Paulo diz em 2 aos Coríntios 11, de 25 a 33. Vê se você passou por uma dessas tribulações. Diz Paulo: 3 vezes fui açoitado com varas. Você já foi, por amor ao evangelho, açoitado com varas? Alguém já foi aqui? Miguel Zucker não está aqui, né? Não. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase.
Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade, dos damascenos, para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo, irmãos, em meio a tantas as batalhas, em meio a tantas lutas, Paulo não desanimava, como Paulo tirava exemplos para a sua vida, aprendizado para a sua vida. Paulo não ganhou todas as batalhas, perdeu até algumas, verdade? Mas quando ele está perto de morrer, de ser decapitado, ele diz: olha, combati, vamos falar juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e a coroa da justiça me está preparada, no qual o justo juiz me dará naquele dia. Nosso pastor Pascoal também fala assim: eu perco batalhas, mas eu ganho a guerra. Eu sou meio afoito, disse: vamos logo resolver. Calma, Edson, não adianta ganhar uma batalha e perder a guerra. Eu estou aprendendo com ele, né? No meio das tribulações, o pastor está me ensinando aí, não é? Passamos por isso, irmãos. Vejam Romanos 5, de 1 a 8, que experiência de Paulo também. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo vai dizer que as tribulações produzem em nós o quê? Paciência. Não é fácil não, né? Você ser paciente na tribulação, ser paciente na luta, na perda, no sofrimento, na desvantagem. Paulo diz isso. A paciência, a tribulação produz a paciência. Era o que acontecia com Jó. Tem uns que oram assim: Senhor, me dá a paciência de Jó. Mas, e se a tribulação de Jó vier junto, você quer também? Eu não quero não. Só quero a paciência. A tribulação de Jó não, fica só para ele lá, né? Mas Jó aprendeu naquela tribulação, ele teve paciência. Ele soube dizer em todos os momentos: receberei de Deus só o bem e não o mal? Vim a este mundo nu, estou vestido, louvado seja o Senhor. Que coisa, não é? Experiência, paciência, experiência, aprendemos, ficamos experientes quando passamos pela tribulação, não ficamos? Quando você passa por um problema sério, você pode crer, meu irmão, que passado algum tempo alguém vai bater à sua porta com aquele mesmo problema e você vai poder ministrar na vida daquela pessoa. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos tem consolado em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aos que estiverem passando por qualquer dificuldade, com as mesmas consolações que somos contemplados por Deus. É a experiência. Você passa pela luta, você passa pela moenda, e alguém vai bater à tua porta e você vai poder ministrar naquela vida. Eu passei por isso.
E foi isso. Eu tive uma enfermidade um dia, ainda era bem jovem, e um irmão de trabalho disse: Edson, eu já passei por isso. O que você tem é isso. Você vai tomar esse remédio, e você vai ficar bom. Eu falei: é mesmo, rapaz? É. E aconteceu. E já apareceram outros na minha frente, eu disse: olha, é isso. Toma isso. A experiência. E ela produz a esperança que um dia as coisas se resolvem. Paulo, meus irmãos, ele não via o fim no meio das tribulações. Ele sempre via o escape. Ele diz: em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Agora estamos começando o ano letivo, os pais já estão atribulados com o preço do material escolar, não estão? Eu já tenho filho crescido, não tem mais problema, acabou esse problema. Mas é uma dor de cabeça. E sempre querem uma mochila nova. A mochila do outro ano não serve mais. Não é brincadeira. Tudo caro, tudo difícil. Mas em tudo dá-se um jeito. Paulo diz: olha, podemos viver atribulados. Até por um tempo podemos viver atribulados. Mas não temos, irmãos, estruturas psíquicas, emocionais, mentais, físicas, para viver constantemente em uma agonia. Quando a tribulação demora muito tempo, ela não passa, ela é implacável, nós costumamos a enfraquecermos emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, ficamos abatidos. E aí que Paulo diz: olha, vocês vão passar por tribulação em 2016, tribulações tremendas, mas não fiquem angustiados. Angústia, a palavra angústia, irmãos, no grego é estenochorel, que quer dizer amontoar, confinar, restringir e esmagar. Tribulação é aperto, é estar restrito, é estar numa situação desconfortável. Mas quando você passa da tribulação para a agonia, ele vai dizer que nós estamos sendo esmagados. E Paulo, ele nunca via o fim em tudo, ele sempre via o escape. Ele diz: atribulados, apertados, restritos ali, restringidos, mas não esmagados. Nunca vai se concluir de um modo fatal, de um modo terrível na nossa vida. Angústia é a aflição ou agonia intensa, em que pode levar a pessoa, inclusive, a perder a fé, a desistir da própria vida. Paulo sentiu um aperto tremendo numa passagem que ele fala sobre isso. Jesus sentiu uma tribulação, uma agonia tremenda no Getsêmani, quanto lá no deserto, 40 dias, quando jejuava. Elias, fugindo de Jezabel, entra numa caverna após tamanha tribulação, após tremendo desgaste físico, emocional, tudo. E ali ele fica prostrado também. E Deus tem que ir lá dizer: olha, Elias, atribulado, mas não angustiados. Vamos lá, Elias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,17, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando Paulo diz não angustiado, Paulo está usando esse texto aqui. Ele disse: olha, a nossa tribulação é leve e momentânea, e vai produzir um peso eterno de glória muito excelente. Nós atendemos os casais aqui, as pessoas, e às vezes uma irmã chega e diz: pastor, eu não aguento mais, pastor. Meu marido é um peso, pastor. É terrível, pastor, não aguento mais. Ou o marido diz: pastor, não aguento mais. Minha esposa, pastor, é um peso, é terrível, não aguento mais. Pastor, eu entro no elevador, a mulher do elevador fala: primeiro andar, sai da porta.
Pastor, eu ligo o GPS, a mulher do GPS está toda hora me corrigindo quando eu mudo de rota. Eu chego em casa, pastor, tá a mulher falando, pastor. Eu não aguento mais, pastor. A minha cruz é minha mulher. É um peso. O meu patrão, o pastor, e vai por aí afora. E Paulo vai dizer, irmãos, que isso tudo é leve e momentâneo, e produz um peso eterno de glória. A tribulação é leve e passageira. O que nos espera é um peso eterno de glória. Por isso que Paulo diz, atribulados, mas não angustiados. Os irmãos podem imaginar como está o coração do nosso pastor Pascoal? Que tribulação, que parece que não tem fim. Além da preocupação com a esposa, às vezes, irmãos, ele prega e sai depressa, e alguns dizem assim, nem quer falar com as ovelhas. Não, irmãos, ela está sozinha em casa. Outro dia ela caiu, ficou caída no chão durante várias horas lá. É difícil domingo alguém ficar com ela, então ele sai, é ele que cuida dela. Além da esposa nessa situação, o cuidado com a igreja, é o que Paulo diz, cuidado com a igreja, para que aquele que se enfraqueça, não me enfraqueça também, aquele que se escandaliza, eu também não me escandalize. Então quando pensar no seu pastor, ore por ele, clame por ele, é o que temos feito. Que tribulação ele tem passado, que batalha, irmã Cleusa, está difícil, estão quase sendo esmagados, tamanha a tribulação, o momento que passam. Por isso que Jesus diz lá em João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus sabia que os discípulos já estavam perturbados, já estavam tristes, já estavam super preocupados, prevendo que Jesus se ausentaria. As palavras de Jesus não eram muito confortadoras para eles naquele momento. E já estavam tristes. Então Jesus, olha, não fiquem tristes a ponto de perder a fé. Não fiquem tristes a ponto de perder o foco que sou eu e a missão que eu lhes dei. Credes em Deus e também em mim. Interessante esse versículo, né? Jesus não manda crer em Moisés, em Abraão, em Elias, não, nem nos anjos. Credes em Deus e também em mim, só temos esses dois para nós crermos. E no Espírito de Deus que haja na nossa vida, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Atribulados sim, apertados sim, afligidos sim, mas angustiados, esmagados, abatidos a ponto de perder a fé, de abandonar o Senhor Jesus. Não. Fico assustado, meus irmãos, muito assustado, quando algumas pessoas lutam com alguns problemas, com algumas enfermidades, e dizem, pastor, outro dia uma senhora me falou isso, pastor, eu tentei, orei, mas aí o desespero bateu, pastor, e eu procurei um centro espírita. Falei, é mesmo? E aí? Pastor, falei, minha irmã, isso não é fé. A fé, irmãos, é acontecendo ou não aquilo que eu desejo, eu continuo crendo. A fé bíblica é essa. Não é que tudo Deus vai dar, não é que tudo Deus vai resolver, nem todos Ele irá curar, nem todos os casais Ele irá salvar, porque depende do casal também, do cônjuge também. Mas uma coisa eu sei, Ele quer que eu continue crendo nele, a despeito de tudo que aconteça, que eu esteja focado nele, correndo a carreira que me está proposta,
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé. Quem não tem lutas? Quem não tem? Prega um evangelho aí de triunfalismo, de só vitória, de espadada, de coisa. A Bíblia não ensina não, meus irmãos. A Bíblia ensina sim, perseverar na presença do Senhor. E o salvo, ele persevera porque é salvo, e não para ser salvo. É igual o batismo, é para o salvo e não para salvar. É como o casamento, é para quem se ama e não para amar. Lógico que depois do casamento deve aumentar o amor, deve aumentar, precisa aumentar. É essa fé que a Bíblia nos ensina. Mas Paulo vai mais além. Ele disse: perplexos, mas não desanimados. No grego a palavra perplexo é aporéu. Guardem esta palavra, aporéu, perplexo, no grego. Sentir-se desorientado, estar em dúvida, estar muito perturbado. Quem não está perplexo nos dias de hoje? Levanta a mão. Ou melhor, quem está perplexo com os dias que vivemos? Todo mundo. Você liga o noticiário, você fica perplexo com tanta coisa, com tanta maldade. A maldade no coração do ser humano é uma coisa terrível. Causa perplexidade, assusta, nos deixa assustados, perturbados. Mata-se com tanta facilidade, meu Deus do céu. Destrói-se uma família por nada. Não se satisfazem em roubar, em tomar os bens, mas ainda têm o prazer de matar, de destruir uma família. Ficamos perplexos com tanta maldade. Pais, avós, tios, irmãos, cometendo violências sexuais contra filhas, netas, sobrinhas, irmãs. Perplexidade. Como é que um pai pode abusar de uma filha ou avô de uma neta? Um sobrinho de uma tia, ou um tio de uma sobrinha, ou vice-versa, seja lá como for. Perplexidade. É assustador. Não causa perplexidade? Outro dia um senhor de 70 anos, abusando da neta de 14 anos. O sujeito já está mais morto do que vivo, e em vez de operar a cabeça, opera a cabeça, tira o pescoço fora. Perplexidade, a vergonha para a igreja foi exposta a público, ele foi preso. Perplexidade, irmãos, é o que vivemos nos nossos dias. A roubalheira em nosso país, cada noticiário que traz a televisão, vem mais uma como é que se diz? Uma parte da Lava Jato, mais uma operação da Lava Jato. Brincadeira. E eles não têm vergonha na cara não, aqueles políticos. Vergonha na cara nenhuma. Não, eu não fiz isso de jeito nenhum, eu nem conheço. Aí eles mostram uma outra reportagem, estão lá abraçados, comendo juntos. Perplexidade de tanto dinheiro roubado e tanta gente passando necessidade, ficamos perplexos. Para que o cara quer 200 milhões na conta? Para quê? Se ele não vai usar isso, não é verdade? Quem é que vai gastar 200 milhões de reais? Para quê? Quem é que gasta isso? Será que gasta? Só se joga fora. Só se joga fora. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E ficamos perplexos, irmãos. Ficamos assustados. Pastores que pregam a palavra e agem de modo contrário a tudo aquilo que é bom, puro, santo, honesto. Ficamos perplexos. A televisão tem prazer de jogar nos noticiários. O pastor da igreja tal fez isso, aquilo. Ficamos perplexos.
Os irmãos devem agradecer, irmãos, agradecer muito a vida do nosso pastor. É íntegro, inteiro, é honesto, é homem de palavra. Tem defeitos? Tem. O defeito que ele tem é ser palmeirense. Podia ser vascaíno, né? Mas o que pode se fazer? Não pode se fazer nada, é da vida, né? Ninguém é perfeito. Mas é íntegro. Os irmãos têm um colégio ministerial aqui na igreja, graças a Deus, temente a Deus. Perfeitos nós somos? Não. O único melhorzinho é o pastor Doniran, é o único pastor VIP da PIB. Pastor VIP é ele, já sabem por quê, né? Veio do interior do Pará, só por isso que ele é VIP também. Mas somos de confiança, irmãos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Mas os irmãos ficariam perplexos, até desanimados, se soubesse de um escândalo cometido por um de nós, especialmente pelo nosso pastor Pascoal. Não ficariam? Muitos abandonariam a fé. É isso que Paulo diz, perplexos, mas não desanimados. Perplexos, assustados, até porque a palavra tem que se cumprir, está se cumprindo. Só falta no nosso colégio ministerial um pastor profeta, que é o pastor Alva, essa barba branca bonita. A do Israel não presta, é muito feia. A do pastor Alva, essa barba bonita aí, decano, né? Ele não dá o cano, mas é decano, é maduro, mas não desanimados. A Bíblia diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ficamos perplexos, irmãos, com a igreja de hoje, com a igreja moderna de hoje. Ninguém conhece a Bíblia, ninguém sabe nada da Bíblia. Tem muitos que não sabem nem achar o livro de Gênesis. Não é brincadeira não, irmãos, brincadeira não, é sério. É novo, é Velho Testamento. Tudo quanto é versículo, você está no Google hoje. Isso traz uma ignorância, um desconhecimento espiritual muito grande. Fico feliz por ter uma mãe que lê a Bíblia 2 vezes por ano, toda. Ela perde o sono, ela dorme pouco, acorda umas 13 e pouca da manhã e ela começa a ler a Bíblia. Eu não discuto endereço de Bíblia com ela. Mãe, está em tal versículo. Não, meu filho. Aí eu já fico quieto, porque ela sabe mais do que eu. Ela sabe onde está tudo. E entende, graças a Deus. Uma vez foram à nossa porta numa religião aí, foram lá para evangelizar minha mãe, e a mulher disse: olha, nós queremos ensinar a senhora a Bíblia. Disse: não preciso, não podemos trazer aqui uma pessoa mais capacitada. Disse: olha, mais capacitada do que eu tenho e que me ensina, não existe. Quem? O Espírito Santo. Diz que Ele vos fará saber todas as coisas, vos fará lembrar todas as coisas. Lá o seu líder é maior do que o Espírito Santo? Para nós o Espírito Santo não é pessoa, não é Deus, não ensina nada. Então vocês estão fora da minha... Pode ir embora. Estão dispensados. A igreja de hoje não conhece Bíblia, canta muito, pula muito, se alegra muito, mas não tem consistência na palavra, não conhece a palavra. O calo aperta, a primeira coisa que fala, a pessoa vai seguir aquilo, não vai ler lá na palavra. Irmãos, quando o pastor Pascoal prega, quando eu prego, quando qualquer pastor prega aqui, confira na palavra para ver se é isso mesmo. Os bereanos fizeram isso. Tudo que Paulo pregava, os bereanos iam conferir lá no Velho Testamento. E Paulo disse: nisto vos louvo, porque com avidez vocês procuram confirmar tudo o que eu falo. A igreja de hoje não conhece a Bíblia. E a própria Bíblia diz que meu povo peca, perece porque lhes falta conhecimento. Tenho saudade, pastor Adelso, do tempo das escolas
bíblicas dominicais, das classes, tem o tempo das uniões de treinamento, aquelas classes, todas as classes ali reunidas, como se aprendia a Bíblia. O adolescente ia para a escola, crente, e lá ele poderia falar para a classe, porque ele já aprendia na igreja. Perplexo com a igreja de hoje. Mas Paulo diz que mesmo em meio à perplexidade, não desanimados. Lembra do verbo aporel? Da palavra aporel, que quer dizer perplexos. Então, é a mesma palavra usada para a expressão desanimados, exceto que a desanimados vem a preposição intensificadora, que é prefixada exporel, a outra é porel, essa exporel, que quer dizer estar em profundo desespero, desesperar da vida. Ficamos tão desanimados às vezes, irmãos, com o nosso Brasil, que muitos vão embora para outros países. E outros perdem a vontade de votar, de fazer qualquer coisa, não ligam para mais nada. Muitos na fé também agem assim. Tem lutas, tem batalhas, ficam perplexos com coisas que acontecem e abandonam a fé. Porque desanimaram, porque entraram num estado de profundo desespero, desesperaram da vida, não creem mais nada, acham que não há solução para mais nada. 16 está aí, irmãos, né? Começou no sábado, sexta-feira, hoje é dia 3, as coisas não mudarão muito não. O que vai mudar é a minha postura, é a tua postura diante das tribulações, diante das perplexidades. Como Paulo diz, não é? Aqui esse vocábulo está em foco, aquela forma de dúvida e de desespero que pode avassalar completamente a alma. Desanimado é isso, é quando avassala, quando toma conta, que termina, que acaba com a nossa fé, que arrebenta com a nossa alma, com a nossa esperança. Champlin diz uma coisa muito interessante: algumas vezes somos quase avassalados, mas jamais somos tentados acima das nossas forças. Salmo 124, verso 1, o salmista diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Em muitas situações o povo ficou perplexo. O povo sabia que aonde estava o templo, Deus estava presente. O povo sabia que se a arca da aliança fosse à frente, o povo tinha vitória. Mas o povo caiu no pecado. O povo viveu uma vida totalmente fora de Deus, mas guardando, reverenciando as relíquias espirituais dadas por Deus através de Moisés. Então eles pensavam, se levarmos a arca, a vitória é certa. E foram assim contra os filisteus, e foram derrotados barbaramente. A arca foi tomada, ficaram perplexos, ficaram desanimados de fato, derrotados. E só depois de 20 anos, que eles conseguem reaver esta arca. E Samuel então coloca uma pedra entre Mispa e Sem e diz: até aqui nos ajudou o Senhor, porque o povo estava caminhando com Deus. E durante toda a Bíblia, e entre todo o Velho Testamento, nós vamos ver isso. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. No meio da tua tribulação, da minha tribulação, meu irmão, das perplexidades que tomam conta do nosso coração, ora diga ao Senhor, se Ele não estivesse ao nosso lado. Eu lembro de uma vez que eu fui assaltado, a arma no peito, garotão, e a gente acha que por ser jovem e sabia alguma coisa de alguma luta, você acha que é mais que um. E outro irmão que estava comigo também era bom, ele lutava capoeira, eu tinha uma noçãozinha de karatê naquele tempo,
E o fato é que eles nos assaltaram e eu estava de olho para tomar, só tinha um armado, né? Eles eram 3, nós 2, eu falei, só tem um armado, eu vou tomar a arma desse camarada. Ele estava muito próximo. Aí ele percebeu, se afastou e disse, quer tomar a arma, branquinho? Eu falei, não, nada, tal. Bom, o fato é que depois eles liberaram o outro irmão, e aí cismaram com a minha cara e mandaram eu caminhar na frente deles. E eu fui caminhando. Aí nisso, nós estávamos na porta da igreja. Aí nisso a minha esposa aparece no portão da igreja com a minha filha e meu filho, só tinha os 2, e a Thalita grita, Edson. Aí eu olhei assim, eu falei, vou dar uma de doido agora. Eu falei, vocês querem me matar? Então me mata aqui que já vão achar o meu corpo. Eu não vou com vocês, tchau para vocês. A perna pesava o peso de uma perna de elefante. A perna não ia, e esperando um tiro pelas costas, eu falei, Deus, eles vão atirar, até que eu cheguei no portão da igreja, entrei, ainda fui dirigir a vigília até as 2 da manhã, depois eu tremi, mas foi Deus, irmãos, não foi minha valentia não, a loucura foi minha, mas quem Deus que guardou, porque o Senhor esteve ao nosso lado, por isso não podemos desanimar. Primeiro aos Coríntios 10, 13, Paulo diz assim, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la, a sairdes dela. Ele não permitirá que sejamos tentados, que fiquemos perplexos acima das nossas forças. Desejo aos irmãos um 2016, vou parar que o tempo não dá, ainda falta os outros, os perseguidos e os abatidos, mas não dará tempo. Mas eu desejo aos irmãos um ano com isso no coração, com isso na mente. Atribulados, sim. Angustiados, não. Esmagados, não. O Senhor peleja por nós. Com Cristo somos mais que vencedores. Perplexos em tudo que estamos vendo e veremos neste ano. Irmãos, eu não sou pessimista, eu sou realista. Como é que o mundo vai melhorar se o homem não se aproxima de Deus? Como é que o Brasil vai melhorar se o Brasil, a nação, não tem o Senhor como seu Senhor? Os nossos que vão lá também acabam se corrompendo, muito deles. Eu sou realista, mas uma coisa eu sei: atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Eu fui membro de uma igreja lá no Rio de Janeiro, na minha cidade, que tinha um vereador muito querido, muito amigo, tal, um homem de confiança. Sempre que ia na igreja ele pregava, o pastor botava ele para pregar. Um dia ele foi pego recebendo uma propina do prefeito para aprovar um projeto, uma mala de dinheiro. A tal da mala é terrível, né? Cuidado com mala. Não é? Cuidado com mala. Ficamos perplexos. Poxa, mas doutor fulano, vereador fulano, puxa vida. Mas não desanimados, porque o nosso alvo é Jesus. E temos que correr, irmãos, caminhar a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em 2016, para os irmãos, abençoado, sabendo que na nossa vida nada se consuma a trazer derrota e a falta da esperança por completo. O Senhor não deixa, porque juntamente com a tribulação, com a perplexidade, com tudo, Ele dá o escape, Ele intervém na hora certa. Vamos orar? Enquanto os diáconos estão se encaminhando aqui para a mesa da ceia, vamos orar. Baixe a sua cabeça.
Senhor, em tua presença estamos, ó Deus, agradecendo pela tua palavra, Senhor, que fala tanto aos nossos corações. Paulo, Deus, foi aquele pregador, aquele apóstolo, Senhor, que sofreu na sua carne tanta tribulação, tanto a ponto de dizer: porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu tenho provas, disse Paulo, que sou um verdadeiro servo do Senhor. Senhor, ajuda-nos nesta manhã, neste ano, a enfrentá-lo, Senhor, pela perspectiva do Senhor, da tua palavra. Tribulações virão, perplexidades, perseguição, abatimento, tanta coisa, Senhor, mas o Senhor sempre pelejará por nós. O Senhor sempre estará no controle das nossas vidas. Senhor, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que possamos conhecer mais e mais a tua palavra, Senhor, e não nos desviarmos dela. Dá-nos uma fé firme, Senhor, robusta, que ela não seja uma fé circunstancial, Senhor, mas seja uma fé que sobrepuje a dor, a perda, o sofrimento, as decepções. Mais uma vez pedimos, se com o nosso pastor, a irmã Cleusa, onde estiverem, Deus, os filhos, netos, nora, genro, cobre eles com a tua bênção, com a tua graça, Deus. E, Senhor, o nosso desejo é vê-la curada, Senhor, totalmente curada. O Eliseu também, Senhor, o Senhor sabe quem é o Eliseu, muitos o conhecem, também o visita, Senhor, toma em tuas mãos, mas que nada possa suplantar a fé dos teus filhos, como também a fé da tua igreja no Senhor. Fica conosco, Pai, e que neste momento de ceia sejamos abençoados por este tempo de comunhão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os diáconos irão distribuir a ceia. E queria dizer para os irmãos que a ceia, irmãos, é um culto memorial, tá? Pão é pão, vinho é vinho, nada se transforma. Se você é membro da igreja, desta igreja ou de outra igreja, está em comunhão com Deus, participe deste momento. Queria pedir que Queria pedir que todos os irmãos se colocassem em pé, para que os diáconos possam passar livremente entre os bancos. E também lá atrás há uma bandeja de pão sem glúten, onde os irmãos poderão pegar. Assim que forem recebendo, podem se assentar. Seja bendito Cordeiro, que por cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Pois se mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza
vim tudo a Ti confessarmos e seguimos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo o pecado, que maravilha esse amor. Pois-se mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em Seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em Seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Quem receber pode ir se assentando. Na carta de Paulo, Paulo fala sobre a ceia e Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. E quando nós nos examinamos, irmãos, o que vem à nossa mente? Examinar o quê? Eu começo a me examinar e começo a lembrar das minhas virtudes. Eu sou um bom marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Então eu posso participar da ceia. Aí aquele irmão que se examina e diz: poxa, Senhor, essa semana eu pequei, eu fiz isso errado, eu não vou tomar a ceia. E alguns se levantam, saem, outros agradecem, não comem o pão. E eu, como examinei as minhas virtudes, eu digo: esse aí está em pecado. Se levantou, saiu de fininho, tem coisa errada com ele. Mas eu não entendo assim que Paulo esteja falando. Ele está dizendo assim: examine, veja que de fato você pecou, veja que de fato você é um miserável pecador, e precisa da minha presença, e precisa de ter comunhão comigo. Ore, peça perdão, examine-se, e assim coma. Ele não manda embora. Ele manda embora. Examine-se, coma. Então, se a minha avaliação é que eu sou muito santarrão, minha avaliação está errada. 2 homens subiram ao templo para orar, um publicano e um fariseu, religioso. E o fariseu dizia: Senhor, não sou como este publicano, esse pecador, eu faço tua vontade, Senhor, eu entrego o dízimo de tudo. E o publicano dizia o que na sua oração? Ele nem orava, dizia: pobre de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que o fariseu não saiu justificado, mas o publicano saiu justificado, porque ele só via nele miséria e a dependência de Deus. O momento de ceia é este momento de orar, de colocar a tua dificuldade e dizer: Senhor, preciso de Ti. Tem este momento de oração, ore silenciosamente neste momento, coloque para Deus as tuas mazelas, as tuas imperfeições. As nossas perfeições não são nada diante de Deus. Isaías disse que as nossas boas obras são como o trapo da imundícia. Então esse momento é teu de oração. Depois nós cantaremos mais uma vez. Os diáconos estão chegando aqui. Alguém ficou sem receber o pão ou o vinho? Todos receberam?
tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, eu sei. Tens feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Somente a ti, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Aleluia, Pai querido, que tremendo. Foi aquele dia que o Senhor me buscou lá nas trevas e me transportou para o reino da luz. E agora o Senhor me enxertou no teu corpo, faço parte de uma família tão preciosa. E como igreja podemos erguer nossos olhos e relembrar e lembrar e adorar a Jesus Cristo vencedor, ressurreto, que deu seu corpo por mim e por nós. Podemos ser da tua família, abençoados para abençoar, abençoados para amar, para realmente nos envolvermos com a tua graça. Nós te bendizemos pelo pão que nos mostra como o Senhor foi partido por nós e pelo nosso pecado. Agora somos filhos do Senhor e queremos tomar e comer este pão em nome de Jesus. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória ao corpo do Senhor Jesus, que na cruz recebeu todos os nossos pecados. Comamos dele todos. Sim, Pai, nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, como família, e Tu és o nosso cabeça. Muito obrigada por isso. E nós estamos aqui lembrando aquele dia que o Senhor Jesus veio a esse mundo como neném, mas Ele cresceu, foi lá na cruz em nosso lugar, em meu lugar. Muito obrigada por isso.
Obrigada que o Senhor verteu o seu sangue e agora podemos ser seus filhos. E tu nos amastes tanto. Muito obrigada por esta grande graça que o Senhor derramou sobre nossas vidas, que podemos lembrar hoje aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao sangue do Senhor derramados para a remissão dos nossos pecados, bebamos dele todos. Amém. Você pode ficar em pé onde você está? Dê a mão para o seu irmão e cante conosco assim: com meu coração, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. agradeça ao Senhor. Graças dou. Finalmente. Graças dou. Amém, amém. Vamos orar encerrando então esse nosso culto. Nós te damos graças, Senhor, pela tua presença real, pela tua presença confortante no nosso meio. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada família aqui. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor nos dê um restante de domingo na presença do Senhor. Não nos deixe, Senhor, sairmos por essa porta e vivermos algo diferente daquilo que experimentamos aqui dentro. Faz-nos, Senhor, viver perto de Ti em todos os momentos da nossa vida. Nós te louvamos por tudo isso, gratos que somos ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus, amém. Que Deus te abençoe. Retorne aqui à noite para celebrar mais uma vez ao Senhor nesse dia.